Minha cabeça ficou girando um monte aqui durante o louvor e antes, e quando eu estava vindo para cá, por causa do tema que eu pensei para hoje, e ao mesmo tempo eu fui sentindo a gente louvando a Jesus. E eu tenho estudado, tem um personagem importante do Velho Testamento aí que eu estou estudando e estou escrevendo sobre ele. E é um bom exercício você ler um monte de coisa do Velho Testamento, lembrando que no Velho Testamento não tinha Jesus presente ainda. Jesus era uma promessa. E por essa promessa muitos foram salvos. Mas aqueles que estavam esperando naquele que haveria de vir, que não tinha vindo ainda. Aí eu estava aqui, louvor e tal, Senhor, te adoramos, não tenho vergonha de dizer minhas fraquezas, um monte de coisa. Eu vou prestando atenção na letra, não sei se você presta também atenção no que você canta, mas isso é bom, viu? E daí te adoramos e tal, e no céu, e nananã, eu fiquei pensando, puxa vida, mas quando nós já nascemos, esse grupo aqui, Jesus já tinha vindo ao mundo. Mas e daí? E daí tudo. Que percepção você e eu temos desse mundo que nós vemos hoje, com Jesus já tendo vindo à terra, com o Espírito Santo já tendo sido enviado. Tem o Espírito Santo a hora que quer, por isso que às vezes não dá valor, né? Estou falando você, acho que eu faço isso muitas vezes, porque você tem ali à mão, mas nem sempre foi assim. Às vezes a gente conta, a gente que é chamado hoje dos dinossauros gospel, né? Não sei se você sabe nem o que é isso, deve ter gente que nem sabe o que é isso. É uma certa linguagem para um povo de uma certa idade que já fez alguma coisa no reino de Deus em algum momento. Essa é a definição. E tem um monte de coisa que a gente viu acontecer que hoje todo mundo participa numa boa, feliz, alegre, sem nem imaginar o que aconteceu para chegar lá. Estou falando de década de 70, 80, essas coisas. A igreja passou já por muita coisa que muitos de nós que estão presentes aqui nem souberam, nem passaram, nem imaginaram, mas desfrutam. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou falar hoje aqui de um cara que viveu numa época onde Jesus ainda não tinha vindo. E o nome dele era Jeremias. Aí eu fiquei meio que lutando com Deus. Falei, Senhor, mas Jeremias foi conhecido como o profeta do chorão. No primeiro dia do ano eu já vou falar para o pessoal sobre um profeta que chorou, meu Deus. Mas aí, desde lá até agora, inclusive hoje no louvor, Deus foi me ajudando a entender o que eu posso trazer de esperança com isso aqui que eu vou trazer para você agora. A esperança, ela também não acontece se a gente não sofre para alcançá-la. Sabia disso? Ah, não preciso. A esperança do quê? Eu não preciso. Então você não precisa, então não precisa ter esperança. O pastor Tiago me falou hoje que nós estamos com luz de verdade hoje. Pode aplaudir, por gentileza, eu já te explico. Luz de verdade. Além da luz de Jesus que está presente aqui, nós estamos com luz elétrica. Você fala, como assim? Como assim? Nós ficamos um ano com aquele negócio que faz barulho lá fora. Talvez você nem percebeu. Conferência, passou tanta coisa importante. Gente boa que veio aqui que a gente ficava com medo que acabasse a luz na hora que eles estavam falando. Então, o ano inteiro passado, só para dar um exemplo, eu passei na esperança de termos luz. E aí hoje o pastor Tiago me contou, eu não aguentei. Eu fiquei virando para os 4 cantos aqui do templo e fiquei fazendo uma cantoria minha pessoal mesmo. Esperança. Jeremias, eu coloquei o título lá, apontado por Deus. Verdade, e esse é o significado do nome dele. E muitos de nós, mesmo sem sermos chamados Jeremias, somos apontados por Deus para um monte de coisa. Cada um no seu lugar, aonde está e no que pretende e no que Deus tem para você. Mas o que mexeu mais comigo mesmo, que caiu assim no meu coração nesses dias, foi Jeremias 29, que é o texto que eu coloquei aqui. Porque é o seguinte, eu vou ler todinho ele, porque tem gente que usa esse texto só para falar das palavras de esperança e de prosperidade, de um monte de coisa. Hoje eu quero, com a ajuda de Deus, passar para vocês um pouco desse contexto aqui. Em que momento que veio uma palavra dessa
Não é nem hora que o pessoal está procurando melhor emprego, não era hora que o país estava estável, o dólar estava estável, estava tudo estável e Deus mandou esse negócio aqui. Não. Foi um momento, eu diria quase terrível, e você vai ver por que foi tão terrível assim. Olha lá, vamos ver. Porque assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a esse lugar. Essa parte é a mais complicada, que eu vou falar sobre ela já já. O que todo mundo gosta é: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim. Essa parte às vezes o pessoal não gosta muito, esse negócio de ir até Deus, invocar a Deus, orar, né? Na minha experiência de igreja evangélica, de vida, sempre a reunião de oração era que tinha menos gente, ou não? Confessa aí, vamos começar o ano confessando. É ou não é? A igreja tem 300 membros, reunião de oração, 30. Se tudo for bem, 10% aí. Feriados, né? Véspera de feriados, não sei mais o que lá. Fim de ano, começo de ano, nem suspende a reunião de oração porque não vai vir ninguém. Mais ou menos isso. Então me invocareis, vireis orar a mim, eu vos ouvirei, vós me buscareis e encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Tudo que Deus fala, Ele sempre fala com uma profundidade que muitas vezes a gente deixa passar a maior parte. A gente pega a frase, pega o que nos interessa e larga o resto. Quando vocês me buscarem o quê? De todo. Todo o quê? O vosso? Repete comigo aí para me ajudar. De todo o vosso? É. E o que é de todo o vosso coração? Você vai pensar sobre isso. Quando a gente está com Deus ali, orando, na maioria das vezes, a gente ora com mais fé na hora do desespero. É, né? A oração do desespero é aquela do fogo. Deus, eu preciso. Passou o desespero. Deus, obrigado, hein? Boa noite. Não é não? Quem que era Jeremias? Vamos passar um fundo de pano rápido em Jeremias para tentar chegar no ponto que eu quero. Jeremias era filho de sacerdote, ele era de linha sacerdotal. O pai dele chamava-se Ilquias. Quer dizer, ele é tipo assim, nasceu já na sinagoga. Os pais, os avós, os bisavós e por aí afora, era todo mundo de uma linhagem de sacerdotes. Se quiser dizer hoje uma linhagem pastoral, ou de uma linhagem assim de gente de religião, de igreja. E a família dele era descendente de Abiatar. Esse Abiatar foi um cara importante na linhagem de Moisés, de Arão, de Eli. Eli foi um cara que foi aquele sacerdote que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Então Jeremias vinha dessa mesma linhagem, de lá de trás. O que eu quero dizer com isso também? Que Deus abençoa gerações. Pessoas que se mantêm ligadas a Ele, que o querem de qualquer maneira. E nessa época, os que queriam a Deus, eu repito, eu vou repetir um monte aqui, não tinham Jesus ainda. Eu chorei um pouquinho uma hora aqui durante o louvor, porque eu fiquei pensando, quantas vezes eu canto todos esses cantos que a maioria das letras você conhece, você repete, às vezes quase dominicalmente, que são lindos, que falam coisas incríveis, mas a gente não sente aquele negócio assim, puxa, e se não tivesse Jesus? Sabe? Aí você adora e fala os anciãos entregando as coroas, aquele negócio todo, lindo, mas eu preciso imaginar como seria isso se Jesus não estivesse aqui, porque no céu ele sempre esteve. Sabe por que também o céu é céu? Porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isso aí você vai pensar em casa. Como ele morreu antes da fundação do mundo e o céu já existia, então o céu já tinha tudo o que Jesus haveria de fazer e o que ele é presente lá. Louco, né? Você tem que imaginar o céu como um lugar onde não tem relógio, tá? A dinâmica do céu é diferente da nossa dinâmica da terra aqui.
24, pagar as contas, que nem o irmão falou, amanhã tem conta, amanhã você tem compromisso, amanhã tem não sei o que lá. Começa o ano de novo, ai meu Deus, vou encontrar meu chefe, amanhã estava tão bom nas festas. Tudo isso começa a acontecer e vai acontecer. E com Jeremias aconteceu uma coisa muito louca, a própria família dele foi contra ele. Vou contar algumas coisinhas, você vai entender. E mais, quando Deus conversa com Jeremias e você vai ler lá, se você for ler o livro, Deus avisa para ele e fala assim: Jeremias, você não vai casar. Porque eu preciso de você, e eu vou explicar isso depois, como uma figura para algo que esse povo precisa entender. E não entende. Eu dou glórias ao meu Deus, porque Ele dá muita chance de a gente, estudando o Velho Testamento, entender que Ele também era bom no Velho Testamento. Sabe que isso é importante? Hoje em dia eles não estão muito em moda, eles estão mais escondidos, eles não precisam se mostrar tanto. Mas já teve umas épocas que os satanistas se metiam mais a bronca mesmo, para ir direto contra a igreja, né? E eles usavam muito o Velho Testamento. Esse Deus de vocês mata a criança, esse Deus de vocês blá, blá e blá. E eu via muita gente não tendo resposta para eles. E ficava meio balançado. Os diabinhos encarnado. E não tinha resposta. Ai, mas será que ele tem razão? É verdade, teve uma vez que mataram um monte de gente, teve outra vez que não sei o quê. Não vê contexto, não vê o sofrimento do coração de Deus, não vê. Deus sofria, Deus sofre quando Ele vê a gente fazendo besteira e errando e se arrebentando por aí. Qual é a diferença hoje? Temos Jesus, aleluia. Você tem Jesus hoje. Talvez com essa linguagem, às vezes a maioria daqui, a gente que frequenta a igreja, fica um negócio meio gasto. Mas desde que eu comecei a perceber que Jesus era tão vivo mesmo, e às vezes até palpável, eu comecei a dar muito valor para esse negócio. Quando começaram a acontecer situações comigo assim, que eu achava que as coisas iam acabar, que não tinha mais jeito, de repente aparecia Jesus na parada, eu falo, Ele é vivo! Eu lembrava de novo, aí me dava um upgrade, aí vinha de novo as provas, aí ele parecia de novo, resolvia, vinha outro upgrade. Eu amo Jesus. Não é porque eu estou aqui na frente, não. Entre Natal e Ano Novo passamos nosso perrenguinho também. Isso deve ter passado. Eu acompanhei alguns casos aí do Elias, tal, gente doentinho aqui, probleminha ali, outra coisa ali. Eu estou dizendo isso aqui porque nesses dias difíceis também, pós-Natal, primeiro eu passei uns 2, 3 dias perguntando para ele por quê, e depois nos outros 3, 4 dias veio as respostas. E aí veio a presença dele, assim, sabe? Eu vivo assim. Eu preciso viver assim. Então Jeremias não tinha Jesus presente, ele não tinha. Considere isso. Considere isso. Esse moço que levou 40 anos da vida dele, se tornou velho, cabelo branco, tal, ele deu a vida dele sem ter uma companheira, só ouvindo a Deus e fazendo tudo o que Deus queria. Num certo sentido, Jeremias também é uma figura de Jesus, que se deu. Ou você não acha que a mulherada ficava caída por Jesus quando ele pregava? O que você acha? Vamos deixar um pouco de sermos religiosos e vamos pensar na real. Ele olhando para as pessoas, aquele olhar que te desmontava, aquele olhar que te... te desfazia todo. Jesus passou por isso. Claro que o olhar dele mexia assim com homens e mulheres, com ladrões, com prostituta, com todo tipo de gente. Porque era o olhar dele, era o amor dele. E Jeremias tinha só assim uns flashes do que poderia ser a esperança de Israel. Ele não entendia as coisas direito. Você imagina, eu quero que você tente imaginar comigo o sofrimento desse cara. Porque ele amava a Deus, só porque ele amava a Deus e queria obedecer a Deus, ponto. Você tendo só esse desafio para 2025, meu amigo, minha irmã, vou te dizer,
Você nunca vai dizer, ih, ser crente é monótono, hein? Que canseira. Não muda as coisas, tudo igual. É mesmo? Se essa é a situação, então tem alguma coisa errada aí. Eu lembro quando eu falei para Deus que Ele devia tomar conta da minha agenda. A Bíblia diz, o coração do homem faz planos, e eu fazia planos, mas era Ele que dava a última tacada, e acabou. De repente Ele mudava, às vezes sem aviso prévio, e falava, Gerson, hoje, pá. Mas Senhor, hoje eu tenho para... Gerson. Sim, Senhor. Pô. Como andam os cristãos hoje, hein? Será que eles têm aquela noção clara de que ter Jesus é um presente? Eu me volto muito ao Velho Testamento por isso, porque ali ele não estava ainda, ele era uma promessa. Chamado de Jeremias. Vou ler aqui. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Muita gente aqui até já recebeu essa palavra de Deus. Desse jeitinho mesmo. E antes que nascesse, te consagrei, te designei como profeta às nações. Então eu, Jeremias, disse, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um menino. Sabe o que ele fez aqui? Ele fez uma cópia do Moisés, um monte de ano atrás. Falou igualzinho, acho que ele já sabia a Torá, já pegou, já pôs a Torá para Deus assim, igualzinho Moisés. Sou um menino, Deus, porque irá a todos que eu te enviar. Sou um menino. O Senhor disse, não diga sou apenas um menino. Quero te dizer aqui hoje, não diga para Deus, Deus, eu sou só uma menininha espiritual. Vai com calma comigo. Não fala isso. Se você é nascido de novo, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas antigas foram embora, eis que tudo se fez novo, e Deus tem um novo para você, só que você precisa entrar na cabeça dele também. Senão esse novo vai ser velho. Vai repetir toda semana a mesma coisa. Vai. Você precisa entrar na cabeça dele, dizendo em palavras humanas, na dimensão dele, no poder dele, na cabeça dele, no raciocínio dele, na maneira dele pensar, na maneira dele planejar. Isso é um desafio de vida. Não é? Então Deus deu uma bronca nele. Não fala que você é menino, não. Você vai a todos que eu enviar e você vai falar tudo quanto eu te ordenar. Outra coisinha aqui. Onde você está? Onde você vive? Onde você trabalha? Onde você faz as coisas? Lembre-se que você é enviado lá. Você não está lá por acaso. Amém? Jesus, mas eu estou querendo mudar de emprego. Pode até ser. Mas enquanto você está lá, você não está lá por acaso. Há um propósito. E você precisa descobrir. Senão você vai ficar que nem aquela hiena do desenho, que muitos acho que nem tinham nascido quando ela existia. Que ela falava assim, dia rosa, não vai dar certo. Era um desenho. Era a hiena e o leão. O leão era todo animado e a hiena era toda para baixo o tempo todo. E o leão falava, não, Hard, tudo vai dar certo, venha comigo aqui, nós vamos fazer. Não vai dar certo, Lipe, não vai dar certo. Vou falar pro Vini que eu consigo fazer também algumas coisas. E aí tem muita gente que é estilo Hard aqui. E eu já fui. Reclamão. Perfeccionista. Chato. Falou lá que a gente tem que não ter vergonha dos nossos faltas, né? Nós cantamos isso hoje aqui. Então, estou falando as minhas para vocês. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na boca e disse: aqui começa o sobrenatural, que é aquela coisa maravilhosa que te move. Eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações e sobre reinos. Deus insistiu com ele sobre muitos povos, não somente o povo de Israel, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar. Aqui todo mundo vai dizer: Deus é ruim, Deus destrói tudo, parece que são bomba esse negócio todo. E aí não lê o final: para edificar e plantar. Como é que você planta num terreno que está totalmente duro, que você bate com a picareta e a picareta quebra?
Você tem que primeiro afofar, né? E como é que afofa? Uma das maneiras é picareta, né? Tem gente que usa picareta. O pessoal do interiorzão aí é na picareta, no braço. Para a terra começar a ficar fofa. Para poder receber alguma coisa. E às vezes nós somos tão duros que a gente precisa de picareta também. A gente chora e fala que Deus é ruim. Eita! Talvez vocês não façam nada disso, mas como eu faço, eu estou confessando para vocês aqui, tá bom? Acho que muita gente ainda nem me conhece, né? Estão me olhando com uma cara meio suspeita, assim. O Tiago deixou eu pregar, tá tudo certo, viu? Fica tranquilo aí. Ministério de Jeremias, ele durou mais de 40 anos, como eu disse, e ele incluiu a fase em que o povo de Deus foi para o cativeiro, quer dizer, virou escravo de novo. Já tinha sido escravo do Egito, tinham sofrido um monte. Deus resgatou, levou para uma terra nova, usou Moisés, usou Josué, nananana. Aí vieram os juízes, aí vieram os reis que o povo pediu. Deus deu tudo o que eles pediram. Só que nada deu certo, porque não tinha a bênção de Deus e a forma como Deus esperava que essas coisas acontecessem. Vou entrar no século 21. Hoje você pode pensar que o nosso país deveria ser como o país X, Y, Z, tá. Se Deus não estiver aqui, meus amigos, pode ser o estilo que for. Se a presença de Deus não for valorizada aqui, nessa terra máter que nós temos, não vai acontecer. Não estou falando de governos, estou falando de corações. Daniel foi um cara que viveu nessa época aqui de castigo, e ele foi o primeiro depois do Nabúcola, dos loucos, dos imperadores. O cara trouxe ele a uma posição dessa, e o pessoal lá na Babilônia chamava ele, sabe do quê? Rei dos magos. Sabia disso? Daniel, o nosso Daniel, queridão aí. Porque ele vivia no meio de uns caras muito loucos. Então um título desse fazia sentido lá. Só tinha mago. Imagina Babilônia, gente. Babilônia. Babilônia. Babilônia sempre foi figura de confusão. Babel, Babilônia, palavras semelhantes, próximas da mesma raiz. Então ele viveu também na época do Nabucodonosor, e ele também participou dos 4 últimos reis de Judá que foram cativos. Jeremias viu o povo sair de lá onde estava e ir para um outro lugar. Ele sofreu isso junto com eles, ele participou isso junto com eles, porque ele foi apontado por Deus. Mas eu creio que Jeremias só ficava lembrando daquilo que eu falei lá no comecinho. Ele via toda essa maluquice, ele falava, mas eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, Jeremias. Eu bem sei que planos eu tenho a seu respeito, Jeremias. Vai caminhando, vai levando chicotada aí. Eu bem sei que planos eu tenho a seu respeito, Jeremias. Vai, Jeremias. Eu tenho um plano para você com nações. Não vai ser só para destruir, mas vai ser para edificar. Eu sei que planos eu tenho a seu respeito. Agora você traz isso para você. Eu sei que planos eu tenho a seu respeito. José, Ana, Cláudia, Maria, Carlos, João, sei lá, André. Eu sei que planos eu tenho a seu respeito. Mas Deus, estou levando chicotada. Eu sei que planos eu tenho a seu respeito. Diferença. Hoje, você pode chorar para Jesus, né? O Espírito Santo vem te consolar, né? Na época do Jeremias, era bem mais difícil. Por que Deus estava tão bravo com o povo? Todo mundo fala que no Velho Testamento Deus era ruim, que Deus era bravo. Tá bom. Por quê? Bom, 2 coisas principais. Uma, prostituição, e a outra, idolatria. Sabe, eu tenho visto ao longo dos tempos e até o século 21, se tem uma coisa que Deus não aguenta, não tolera, é idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é para onde o seu coração
dobra. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Às vezes, pessoas podem ter, às vezes, imagens de escultura que se dobram diante delas. Sabe, mas eu acho que isso não é o mais grave. O mais grave é pior que isso. Quando a idolatria está aqui dentro já. Ou está escondida no computador nas horas da madrugada. Ou está escondida no computador na hora daquele sinalzinho assim, ó, que você fica contando desesperadamente para saber quantos deu. Nossa, Jesus, isso não é idolatria. Não sei. Para que o seu coração se dobra? Aí você define. Não vou julgar ninguém aqui. Para que o seu coração se dobra mais? Você fica 3, 4 horas na internet e você presta atenção, pelo menos, do que está acontecendo no mundo ao teu redor e tenta juntar aquilo lá com coisas que Deus já falou. Eu faço bastante esse exercício. Eu procuro as notícias internacional, tudo mais, tal, bate o olho lá, eu falo, isso aqui, Deus, pode ser isso aqui, né? Pode ser aquilo lá. Às vezes eu nem leio a notícia. Pego só o título assim e vou longe, vou embora. Vou pensando, vou orando, vou tentando lembrar de versículos, eu vou longe, vou embora. Prostituição e idolatria. Olha o que Deus fala. Capítulo 23. Nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade. Isso é Deus falando. Fortalecem as mãos dos malfeitores. Já viu isso no século 21, não? Mão de malfeitor sendo fortalecida por sistemas. Isso é hoje, hein? A diferença é que tem Jesus hoje. Graças a Deus. Mas é isso aqui. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram. Eu, a fonte das águas vivas. Hoje a gente sabe que Jesus é a nossa fonte das águas vivas. Mas aqui ainda a linguagem era um pouquinho nublada, porque Jesus não tinha vindo ainda. E Deus falava, eu sou a fonte da água viva de vocês. E vocês cavaram para vocês poços, cisternas. Só que esses poços tinham um buraco. Entra por cima, sai por baixo. Você olha, você fala, puxa, eu busco tanto a Deus, eu procuro tanto isso, eu procuro tanto aquilo, é porque a tua cisterna está furada. Como que ela fica furada? Idolatria, prostituição do coração. Pode não ser só sexual. Sexual é um apelo absurdo no século 21, mas pode não ser também. Pode ser outro apelo, outros apelos. Quer dizer uma coisa que saiu agora, então vai, em nome de Jesus. Porque eu ando estudando o Velho Testamento, daí eu olho para os dias de hoje, eu vejo como as coisas mudaram daquilo que Deus falava. Se você pretende se unir a alguém, um homem, uma mulher, porque Deus fez Adão e Eva, e se eu vi num estudo do Dr. Saião, não fui eu que falei, ele falou, ele não criou Eva e Eves. Ele criou Adão e não Adão e Adonis. Ele criou Adão e... Fala comigo aí, isso aí vai te custar caro daqui a alguns dias para você falar isso. Vai treinando. Adão e... ponto. E daí a gente precisa se separar para Deus. E daí, se você pensa nessa união e se você acha isso sério, não vale test drive antes da aliança ser feita. Fui claro ou precisam que eu explique? Todo mundo entendeu? Faz assim com a mãozinha para saber se todo mundo entendeu. Só alguns aqui entenderam. Os outros não entenderam? Quer que eu explique? Precisa explicar aí ou entendeu? Entendeu? Test drive não é permitido por Deus, não. Até onde eu sei. Até onde eu entendo. Vai juntando tudo. Test drive. Isso é coisa de Velho Testamento. Ah, é? Por isso que eu estou chegando lá. Não precisa de Velho Testamento. Precisa. Muito. Ele se completa no Novo, óbvio, né? Mas se não tem ele, como é que completa? E
Dizem a madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Isso aqui que deixava Deus louco com aquele povo. Eles me viraram as costas e não o rosto. Olha o detalhe. Deus sempre foi poeta. Eles viraram as costas, não o rosto. Virar o rosto, você está olhando pessoas e fazer assim. Virar as costas, fazer isso aqui, ó. Entendeu? Isso é o que Deus sentiu. Mas no tempo de aflição, que é o que eu acabei de falar, quando vem a aflição, eles vão dizer, me levanta, me salva, por favor. Aí volta o rosto de novo, né? Nossa, Gerson, você tá duro hoje. O pastor Oliver fez os slides, ele falou, pastor, sabe o que é, queridos? Eu tenho medo que a gente perca aquela essência bonitinha do coração, sabe, pura, sem ter o que esconder, que vem de dentro, que flui, que ouve falar Jesus, os olhinhos brilham assim, sabe como é? Isso tem se perdido e precisa ser reencontrado para ver vida, esperança. Por que os reis e os profetas ficavam tão bravos com Jeremias? Porque Deus falou, essa aqui é louca mesmo, mas Deus falou através de Jeremias que eles deveriam se render para a Babilônia. Como assim? E a nossa soberania? Hoje em dia está na moda a soberania, né? E a soberania do nosso país? Naquela época Deus não falou nada de soberania. Ele falou, soberania, ele falou assim, se entreguem. Porque aí eu posso tocar o coração do Nabucodonosor e ele pode fazer tanto vocês prosperarem lá dentro, como até o povo da Babilônia poder ser transformado. Uau! É como Deus te chamar para uma outra terra. Se você for fazer missões hoje e Deus falar para você, você vai lá no meio daquele país do Oriente Médio lá, e eu vou te usar lá, você vai sofrer, pessoas vão te rejeitar, pessoas vão cuspir na sua casa, mas através de você eu vou começar a fazer algo lá. Como eu tenho visto alguns irmãos, com quem está acontecendo isso? Alguns corajosos de Jeová. Para os reis isso era uma covardia. Tudo bem. Se eu estivesse lá e fosse rei, eu ia ter que jejuar muitos dias para entender o que Jeremias estava falando. Entregar o meu país, o meu povo para esse cara e crer que ele poderia transformar. E se você lembra e conhece a história de Nabucodonosor, ele teve um encontro com Deus depois que foi assim, chocante. Ele ficou como bicho na terra, com as unhas crescendo. Ele perdeu o sentido da mente dele. Porque Deus só deu um cutucãozinho nele e falou, Nabuco, você pensa que você é o quê? Só por isso. E Deus o fez voltar depois. Por que você está dizendo isso, Jesus? Porque nós vivemos hoje, gente, globalização. Nós temos acesso a todas as nações. Deus tem mandado muitos de nós para nações. Você faz negócios hoje sem nem sair do Brasil. As nações estão à sua volta. E Deus comanda as nações. Quero dizer aqui hoje, tem gente aqui que vai influenciar pessoas de importância, ou já está influenciando, ou Deus já está te colocando numa posição para isso, e você não precisa ser um PhD. Eu conheci e vi o testemunho de uma senhora daquelas bonitinhas do coquinho, que ela servia café na mesa do presidente. Não, sabe as histórias que ela conta, e dos ministros. Entrava numa sala, estava um ministro lá com a mão na cabeça, ela vinha, doutor, cafezinho para o senhor. Ele veio para ela, você que ora, né? Sim, senhor. Ora por mim agora, aqui que não está dando. Sou ministro do sei que lá, e as coisas não estão dando certo, você pode orar por mim? Quem sabe esse teu Deus me ajuda? Ela não tem nem PhD. Deus pôs ela lá. Foi apontada por Deus para estar lá dentro. Vamos abrir nossa cabeça, gente. Abrir. Por fim, por que Jeremias sofreu tanto tempo? Porque ele falou que o templo ia ser destruído. Isso na época, o significado do templo para Israel e tudo era a identidade deles. Ele falar isso e dizer, vão destruir tudo.
Deus me falou que vão destruir o templo. Mas o templo, que é o nosso principal lugar, é a nossa principal identidade. A gente ora virado para o templo todo dia, porque nós somos cativos aqui. Deus vai destruir o templo também. Para vocês saberem que o templo não é o principal. Que o principal é o que você faz e Deus vê você fazer. O templo, ora, o templo foi construído várias vezes, reconstruído. Deus falou uma vez, eu não preciso de templos feitos por mãos humanas. Isso não era o principal. Estou tentando trazer para nós um pouquinho de como Deus pensa. Quero terminar aqui. Duas figuras que Deus usou através de Jeremias. A primeira foi o fato de ele não se casar, trazia uma figura assim, de estéril, né? Quer dizer, não teve gerações. E um povo sob julgamento não consegue produzir fruto. Pessoas que estão no pecado, mas estão dentro do convívio de Deus, da igreja e tudo mais, não conseguem porque tem coisa aqui dentro. E isso esteriliza. Tira a semente boa que eu tenho para passar para outros. Deus nos dê semente boa, pura. Quando você vai atrás de alguém para conversar com a pessoa, que a tua compaixão seja sincera. Eu tendo um monte de gente assim, Deus me deu a oportunidade de atender, até tem uma paciente minha aqui, que é querida, que está na igreja, com toda a família dela. Tem hora que eu estou cansado, chega às 7 horas da noite, eu estou desde as 8 da manhã, eu quero ir embora. E às vezes Deus prepara nessa hora uma pessoa complicadíssima, assim, que começa a abrir toda a vida dela para mim. E eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu estou cansado. Ela começa a contar a história, aí o Espírito Santo me dá aquele cutucãozinho e fala, está vendo? Presta atenção que essa é importante. Tá bom, aí presta atenção, sai de lá às 7h30, 15 para as 8, para chegar na minha casa às 9. Compaixão? Amor? Ah, mas isso cansa também, né? Se cansa. Claro. E muitas vezes ninguém vê, só Deus vê. E daí? Se Deus viu, tá bom ou não? Precisa ser mais gente. A gente precisa aprender a saber agradar a Deus, né? Ele fala que ele vê no escondido, e no escondido ele nos abençoa. Então, faz no escondido mesmo, coisa boa. Esterilidade. E Deus usa aqui, eu fui procurar o texto, porque eu li em livros, em comentários e tal. Deus fala isso mesmo. Ela viu que por causa de tudo isso, capítulo 3, verso 7 e 8, a rebelde Israel cometeu adultério, e eu mandei embora, e lhe dei sua carta de divórcio. Aqui, ó. Está vendo aqui? Está escrito na Bíblia isso aqui. Porém, sua irmã, a infiel Judá, ele está falando de Israel e Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. Qual a pergunta para você, meu querido, minha querida? Deus é ruim, no Velho Testamento? Meu Deus, quem que é ruim nisso aqui, gente? Quem que aguenta? Você aguentaria ver um filho e uma filha sua, você dando orientação, você ajudando, você chorando com ela, tudo tal, ela vira não só o rosto, mas o corpo, vai embora e nem olha para você? E aí eu volto para o texto do início. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Mas Deus, o Senhor falou que nós vamos ficar 70 anos presos. Mas eu sei que plano eu tenho a respeito de vocês. Vocês podem crer nisso? 70 anos, Senhor. Eu tenho 70. Eu vou ter 140. Não, já vou ter morrido. Não vou ver isso. Você não vai. Mas se você se comportar direitinho, seus filhos e netos vão. E bisneto. Está me entendendo? Tive essa semana uma conversa com uma pessoa. Não sei se alguns já conhecem, talvez, então eu não vou dar muito detalhe, mas uma pessoa bem jovem, imagina uma pessoa jovem, que foi diagnosticada com um câncer de estômago. Isso me assustou absurdamente. Doutor Rafael acompanhou comigo essa história. A
pessoa é nova. Nova tipo 24, 25 anos. Casado, recém. Outro dia eu conversei com ele online. Ele fala, né, pastor? Cada dia vivendo o nosso dia, né? Se Jesus é a nossa vida e a nossa morte também. Então... Quem que entende isso aí? E aí, para tentar entrar no mesmo nível do que ele estava, eu fui contando as minhas dificuldades também, o filho que eu perdi, as lutas que eu tenho passado, para tentar chegar perto do que ele está passando. E você hoje, o que você veio buscar aqui? 2025 está aí, começando. E aí? Bom, muitas coisas difíceis eu falei para você, agora tem muita coisa boa. Primeiro, você tem Jesus. Se não tem, vou até te convidar a receber hoje. Sem ele você não aguenta, não vai dar, já te digo. Existe o Espírito de Deus que Jesus deixou conosco. Que ele pode ser como um vento, como um mar, sei lá, como uma brisa. Está aqui, à nossa disposição. Jeremias não teve nada disso. Você e eu temos. Jeremias procurou ajudar a nação dele a acontecer. Se você talvez me achou muito duro, você me perdoe, mas tem horas que a gente precisa falar algumas coisas. E se eu não falar, vou chegar em casa depois, Deus vai falar para mim, por que você não falou aquilo? Vamos ficar de pé, por favor.